Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Dogma TV, um programa hoje especial, com a presença do professor e advogado Raimundo Cândido Júnior, conhecido como Raimundinho. Raimundinho, eu primeiramente gostaria de dar as boas-vindas e dizer da satisfação em recebê-lo aqui nesse programa, uma presença que vai brindar todos os momentos que a gente teve até aqui com os profissionais da cidade e região. Seja bem-vindo. Eu agradeço a acolhida de vocês aqui em Caratinga, na Docton TV, neste programa Direito em Foco, que já é um programa tradicional, vitorioso, e parabenizo por isso essa interação entre o direito e a sociedade. É muito importante esse papel, fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. E essa conversa de hoje, ela tem um papel justamente de mostrar uma visão de um profissional renomado, de sucesso, mas antes de tudo um cidadão de família, um cidadão que teve toda uma construção para poder chegar nesse momento. E aí, como é praxe no nosso programa, a gente sempre pede para a primeira vez que o entrevistado está aqui, que ele contar um pouquinho da sua história. Então, a gente queria ouvir do senhor um pouco da história do senhor, a trajetória acadêmica, o que o senhor viu do direito até então. O senhor está no céu. Eu vou falar da minha trajetória, e falando da minha trajetória, eu começo pelo meu nome, que é Raimundo Cândido Júnior, que é o Raimundo Cândido pequeno. O grande Raimundo Cândido foi meu saudoso pai, que já está encantado há 25 anos, ele que com 7 anos de idade, pobre, preto, vivendo todos os preconceitos, ele perdeu o pai, tornou-se arrimo de família, trabalhou em inúmeras atividades para sustentar a mãe e os irmãos, mas sempre quis mexer com o direito. Fez o Madureza, que era o supletivo da época, depois fez a faculdade de Direito da Universidade Federal, colou o grau lá, advogou em todo esse estado de Minas Gerais, foi presidente da OAB, construiu a sede da OAB em Belo Horizonte, não havia dinheiro, pediu dinheiro emprestado aos bancos, os bancos pediram garantia, ele deu a nossa casa de morada, ele, minha mãe, 9 filhos, em hipoteca para garantir o pagamento, porque ele sempre acreditou na advocacia. Depois também voltou para a Faculdade de Direito como professor catedrático na época de 2 matérias, eu tive a honra de ter sido dele aluno, foi paraninfo da minha turma, então ele fez uma família de advogados. Eu costumo brincar que nós temos uma verdadeira subseção do AB na família. Nós somos 9 irmãos, dos 9, 6 são advogados, o 7º tardiamente está fazendo direito. Eu tenho 3 filhos, os 3 advogados, tenho um irmão que é promotor aposentado, hoje é advogado, tem 3 filhos, os 3 advogados, seguindo aquela tradição do meu pai, que sempre dizia que a advocacia é uma verdadeira vocação, advocatus, vocação, chamado, e é um verdadeiro sacerdócio, sempre nos lembrando que a finalidade da advocacia não é o recebimento de honorários. Honorários, honor honoris, questão de honra, eles são consequência de um trabalho sadio e honesto. O nosso mistério advocatício é fazer acontecer o direito em plenitude, fazer com que as pessoas tenham os seus direitos respeitados. É este o nosso objetivo no exercício da advocacia. E, modéstia à parte, a gente conseguiu galgar, não vou dizer um sucesso, mas uma realização por estar fazendo acontecer o direito. Eu segui também a trajetória do meu pai no magistério, ele foi meu professor, meu paraninfo, e eu já leciono há mais de 40 anos e tive a honra também de ter sido professor e paraninfo da minha filha. Então a história vai se sucedendo na família dos Cândido aí, e meu pai, quando ele faleceu há 25 anos, eu falei que só 2 palavras poderiam simbolizá-lo. Raimundo Cândido, Cândido Raimundo, que é o que ele foi, nós procuramos fazer. O exercício da ética na advocacia, que é difícil acontecer às vezes a pessoa entender. Ser ético é simplesmente exercitar direitos, é a disseologia e cumprir deveres, sobretudo cumprir deveres. É isso que nós procuramos fazer e pregar para os nossos alunos, para os advogados, que acreditaram na nossa fala e por isso nos concederam aí 4 mandatos de presidente à frente da OAB, porque nós não estávamos na OAB para nos servir da OAB, mas para servir à OAB, prestar o serviço que ela precisa em prol da realização do advogado da cidadania. Vendo o senhor falar, o senhor me fez voltar um pouco no tempo. Eu tive a honra de receber a minha carteira de estagiário nas mãos do senhor e em 99, em 2001, eu fui aluno do senhor lá em Belo Horizonte, no curso preparatório, o Carvalho. E a gente busca exemplos, e eu faço essa indagação porque, como o senhor está falando da ética, como o senhor enxerga hoje os nossos exemplos no sentido dos profissionais do direito que a gente encontra por aí diante de tantas situações complexas que a gente está vivenciando no Brasil? A gente pode confiar
né, nos profissionais do direito, assim como a gente, né, tem a oportunidade de nos preparar melhor para a vida? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, às vezes a opinião pública faz uma opinião equivocada do advogado, porque é natural que os advogados sejam julgados pelas exceções. Eu dou um exemplo assim. Nós não sabemos quantos aviões decolam pelos céus do mundo afora. Mas se por acaso um pequeno avião derrapar na pista, num pequeno país lá na Ásia, no Oriente Médio, o mundo inteiro fica sabendo. Então é a mesma coisa que acontece com a advocacia. A grande maciça maioria dos advogados cumpre para valer os seus deveres éticos. Mas há aquelas pequenas exceções que fazem com que acaba a classe toda sendo julgada pelas exceções. Nós não podemos fazer coro com isso. Percentualmente falando, o número de advogados processados disciplinarmente no AB e punidos, às vezes até afastados da advocacia, é um percentual de 2%, não passa disso. Então é um número bem pequeno. Então a gente tem que valorizar, sobretudo nesse mês de agosto, que é o mês do advogado, da criação dos cursos jurídicos, e nós temos aqui em Caratinga um excelente curso da DOC aí fazendo acontecer. Então, nós temos que valorizar exatamente este papel do advogado e demonstrar a importância que ele tem, como está escrito na nossa Constituição, que é a nossa lei maior feita pelo povo. Advogado indispensável à administração da justiça. Evidentemente que se não houver um juiz, não haverá justiça. Muitas vezes, se não houver um promotor, não haverá justiça. Mas o fundamental em todos os processos é a participação indispensável do advogado. Advogado com independência, já disse, não focado em receber honorários, ele vai receber a consequência do trabalho sadio honesto, mas, evidentemente, o advogado preocupado em fazer acontecer o direito, aquilo que vem desde os romanos. O honesto é viver, viver honestamente, o sum cuique tribuere, dar a cada um que cada um pertence, e é isso que nós devemos procurar fazer. E observando nesse contexto legislativo nosso no país, nós podemos confiar no direito? Olha, o que acontece é o seguinte, eu quero dizer com toda a franqueza que tem havido uma qualidade inferior dos elaboradores da lei. Um grande problema que nós estamos vivendo no Brasil, eu acredito que até no mundo, mas no Brasil especificamente onde estamos, é que aqueles que assumem o poder fazem acontecer os seus próprios interesses. Então, às vezes, determinados integrantes do Poder Judiciário querendo preservar regalias para eles próprios, não é a regra, são exceções, mas exceções preocupantes. Os membros do parlamento, da mesma forma, procurando legislar para se manter no poder, né? E a mesma coisa aqueles à frente do executivo. Por isso nós estamos vendo essa série de escândalos no país afora, porque agora as coisas estão vindo às claras, as pessoas agindo não no interesse do coletivo, mas no interesse individual. E as coisas, evidentemente, não darão certo. Essa relação dos três poderes, né, que tem, de alguma forma, se apresentado, né, um pouco controversa, conflituosa. Né, por onde o senhor enxerga que vai ser a solução? Olha, o momento atual é um momento de prevalência do judiciário. O judiciário é o que diz o direito. O direito é criado pelo legislativo, o executivo administra, mas quem diz o direito aplicando aos casos concretos é o judiciário. Ele tem sido conclamado muito a dizer o direito com relação a essas más ações de integrantes dos outros poderes. Agora, vai chegar um determinado momento em que as coisas vão se acomodar, aqueles maus políticos vão ser cortados e, evidentemente, nós vamos ter uma situação melhor. Nós não vamos dizer que estamos no fundo do poço, mas estamos procurando sair dele, é assim que acontece. É uma viagem introspectiva que o ser humano tem que fazer de dentro de si, e eu sempre repito uma coisa, é muito perigoso a pessoa colocar o ter no lugar do ser. Nós temos que fazer acontecer o ser humano. Eu sempre gosto de dizer que caixão não tem gaveta, a gente não leva absolutamente nada deste mundo, mas podemos deixar aqui bons exemplos e boas ações. É isso que a gente deve procurar fazer. Se a gente fizer isso aí, a gente vai chegar lá. E uma frase que eu gosto muito de repetir, a gente tem que exercitar a paciência, que é a ciência da paz, ao pé da letra. Nós, operadores do direito, juízes, promotores, advogados, defensores, estamos querendo fazer acontecer, buscar fazer acontecer a justiça para poder acontecer a paz. E como é que a gente vai conquistar isso? Com paciência. Paciência para com Deus é fé, acreditar que a gente é capaz de fazer isso. Paciência para com nós mesmos é esperança, do verbo esperançar, correr atrás, fazer acontecer. E paciência para com o próximo, aquele para o qual nós trabalhamos, é caridade e amor, ou seja, é o exercício das virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade que vão resolver todos os nossos problemas. E o ensino jurídico, professor, né, como docente, né, há vários anos, como é que o senhor enxerga o ensino jurídico hoje?
Nós temos um número muito grande de faculdade de Direito e, consequentemente, muitos ingressando no mercado de trabalho. Mas, evidentemente, que sempre haverá lugar para aqueles que são efetivamente vocacionados e preparados. Hoje, com o exame de ordem, sobretudo, tem havido um rigor maior nas faculdades de Direito. As faculdades de Direito têm melhorado o seu nível de ensino e preparando melhor os candidatos. Agora, isso depende muito do próprio aluno, fazer a sua parte. Muitas vezes o aluno fica esperando que as coisas aconteçam. Ele tem que fazer a sua parte. Ele tem que pegar e estudar. Como eu digo, eu leciono há mais de 40 anos, digo para os meus alunos, não percam tempo, porque aquele momento que você deixou de estudar, o seu colega estudou, ele passou na sua frente. Então não perca o tempo, porque o tempo não volta mais. E isto vai ajudar a contribuir para o nível de ensino jurídico no país. Nós temos algumas faculdades que não têm dado conta do recado, têm perdido alunos, têm até fechado as suas portas, exatamente porque não eram faculdades que levavam o ensino de direito a sério. Havia uma mercantilização. Evidentemente que essas aí vão sendo excluídas do mercado. Mas aqui, como eu já disse, a DOPLAN tem feito um trabalho excelente e, consequentemente, sempre com alunos se matriculando, buscando o curso de direito, porque sabe que aqui vão encontrar uma boa perspectiva de futuro para frente. Professor Raimundinho, eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo. Perfeitamente. E eu, na volta, eu queria que o senhor abordasse, né, como é que o senhor está enxergando o futuro da advocacia. Perfeitamente. Okay? O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco da DOPLAN TV, que conversa hoje com o professor Raimundo Cândido Júnior, conhecido como Raimundinho. Raimundinho, no primeiro bloco nós falamos um pouco do ensino jurídico, da questão da ética, de como essa relação entre os poderes tem causado problemas para a sociedade de um modo geral. E nesse segundo bloco a ideia é que o senhor possa apontar uma luz para o profissional atual. O que o senhor enxerga para o futuro? Como ele deve se preparar? Quais devem ser as suas preocupações? Eu, quando eu chego na sala de aula, eu pergunto para os meus alunos assim, que estão fazendo direito, qual é a sua vocação? Aí a maioria responde assim, concurso. Eu falo, concurso não é vocação. Aí eles falam, concurso, o que vier eu traço. Eu falo, não é por aí o caminho. Você tem que procurar realmente descobrir a chama da sua verdadeira vocação. E se você fizer isso, sempre vai ter espaço para todo mundo. E cito o exemplo de um conhecido meu, chamado Evandro, que começou a fazer cursinho e concurso para tudo quanto há. E foi aprovado para juiz em Minas Gerais, o caso é verídico. E no final do curso, no momento de ser designado para a comarca, ele pediu exoneração. Falaram, o que aconteceu? Será que ele estudou tanto que está perturbado das faculdades mentais? Ele falou, não, eu descobri no curso da Escola da Magistratura que não tem nenhuma vocação para ser juiz. Seria um eterno frustrado ou um manifesto incompetente. E ele tinha passado para defensor público, falou, você é defensor público. As condições de trabalho não são as mesmas do juiz, há poucos defensores públicos, há muita demanda, mas ele falou, eu vou fazer a chama da minha verdadeira vocação, defender a causa dos pobres. Então é isso que eu passo para os meus alunos, quer dizer, sempre vai haver espaço. Nós temos um país aí, eu estava outro dia numa homenagem prestada à Defensora Pública Geral, e ela estava dizendo que há, por exemplo, em Minas Gerais, um déficit de mais ou menos 400 defensores públicos, quer dizer, pelo menos mais 400 defensores públicos nas vagas existentes. Mas é uma demanda pequena, porque, por exemplo, há determinadas cidades que o autor é pobre, mas o réu também é pobre, então nós precisaríamos de 2 defensores e só vai haver um. Então sempre vai haver demanda para o advogado, aquele advogado vocacionado, que não fique preocupado em receber honorários, porque é como está na Bíblia, o dinheiro vem, cai, o passarinho está aí, ele consegue achar o seu alimento. É o que está na oração que o Pai nos ensinou, pão nosso de cada dia, ele vai chegar para você, se você for verdadeiramente vocacionado. Eu, por exemplo, posso contar histórias aqui de um cliente meu, que eu defendi, consegui êxito para ele, e no dia do resultado lá no tribunal, o filho dele tinha problemas auditivos, era menor, de uns 6, 7 anos, e ele, através de gestos, passou para o filho que tinha sido absolvido. O filho saiu correndo e pulou no meu colo e me deu um abraço. Quer dizer, isso é que paga o serviço que o advogado presta. Nos honorários, nem sei quanto foi que eu cobrei dele, isso não era relevante.
Então, se a gente fizer isso, a gente vai contribuir para um mundo melhor. E, evidentemente, que na advocacia vai ter espaço para quem seja vocacionado. Às vezes, a vocação do interessado é a magistratura, então estude, mas antes de ser magistrado vai ter que passar pela advocacia. É o Ministério Público. Hoje o Ministério Público está assim no auge aí das promoções. Eu tenho o cargo de Procurador da República, que fui por 30 anos e meio, já me aposentei, mas eu vejo isso, assim, as pessoas, às vezes, entusiasmadas por sucessos de determinadas pessoas momentâneos. É preciso verificar se você tem aquela vocação. Eu, como sou um geminiano, gêmeos são 2, então fui um advogado e um procurador da República. O procurador da República já encostou as chuteiras e agora estou advogando em plenitude junto com meus filhos. Aí fico muito feliz com isso, com meus irmãos e com a família toda. Então, há espaço, o futuro da advocacia é pleno. Desses cursos todos superiores, o que abre mais possibilidades de inserção no mercado de trabalho é o curso de Direito. Seja na advocacia, na Defensoria Pública, na magistratura, no Ministério Público, nos serventuários da Justiça, há espaço para todo mundo, delegados de polícia, então é preciso que seja levado o curso a sério. Quem fizer isso vai estar na frente e vai chegar lá. Muito tem se falado, né, na mediação, arbitragem, né, formas diversas de solução de conflito. Mas o contencioso ele vai estar sempre presente. O senhor enxerga dessa forma também? Sem dúvida, e vou lhe dar números. Nós somos hoje 210 milhões de brasileiros, mais ou menos. E segundo dados do CNJ, são 110 milhões de processos. Ou seja, nós teríamos que a cada 2 brasileiros haveria um processo. Será que está todo mundo demandando? Não é bem assim. É porque o que acontece é que há demandistas contumazes. O poder público, bancos, seguradoras, telefônicas, usam o judiciário para fazer moratória, porque apostam na morosidade da justiça. A frase não é minha, é frase até de um desembargador federal aposentado, doutor Antônio Augusto Catão Alves, para fazer moratória. E um outro desembargador amigo meu, doutor Luiz Carlos Balbino Gamboge, chama esse fenômeno de esquizofrenia estatal, porque dados do CNJ revelam que o Estado está em 60% dos processos. Então, ele fala, a justiça é pública, é estatal, ela gasta dinheiro com a justiça e ela própria, ele, Estado próprio, entulha a justiça de processo para não funcionar. Só pode ser coisa de maluco. É a esquizofrenia estatal a que ele se refere. Então, tem demandas demais. Essa é a realidade. Então, é preciso que se busquem, como está no novo Código de Processo Civil, meios alternativos para a solução dos conflitos. Eu tenho uma filha, por exemplo, que está fazendo até pós-graduação em mediação, já fez curso até lá no leste europeu, está procurando meio alternativo, porque a justiça está falida. Ela não dá conta dessa quantidade de processos, né? Hoje, os juízes, se não tiverem assessores, tem um juiz federal lá de Ribeirão Preto que chama a justiça dos assessores, porque se não houver assessores, não dão conta de fazer o serviço. Há serviço demais, processo demais, juiz de menos. Então, há espaço para os operadores do direito e a gente tem que apostar nesses meios alternativos, porque antes de levar o problema para a justiça, nós, advogados, devemos transformar o nosso escritório na antessala do juiz, buscar a conciliação, se for o caso, a mediação, a arbitragem, porque a justiça, por si só, não dá conta de tanto processo. Raimundinho, infelizmente, a gente acaba tendo tempo, né, a nosso desfavor, tendo em vista a sua presença aqui. Mas eu queria, né, que o senhor deixasse uma mensagem para o advogado de Caratinga, para o advogado da região, para o nosso aluno, né, do curso de Direito aqui das faculdades de Zócalo, né, dessa visão, mas assim, uma fala que pudesse motivá-los, né, tendo em vista toda essa experiência, toda essa vida vocacionada, né, para o jurídico. Eu quero dizer aos estudantes de Direito da DOP e estudantes de Direito em geral que eles devem levar o curso a sério, não perder tempo. Às vezes a pessoa ingressa no curso de Direito sem muita vocação, meio desligada, mas depois ela começa a perceber a importância do curso de Direito. Então, vale a pena fazer um bom curso de Direito, levar o curso a sério, que ele vai ser vitorioso profissionalmente. Eu costumo, na solenidade de entrega de carteira aos advogados, contar uma historiazinha que ser um bom advogado é como construir, plantar uma semente, plantar uma árvore. Quando ele recebe a carteira de advogado, ele está lançando aquela semente à terra. Então, ele vai ter que ser cuidadoso, cuidar da ética, estudar, e aí, com isso, a planta vai crescer. E um dia, no futuro, aquela semente plantada naquele momento vai se transformar em árvore frondosa e frutífera, ele se alimentando e a família com os frutos daquela árvore, e um dia, merecidamente, descansando à sombra dela.
Mas nenhuma semente se transforma em árvore frondosa e frutífera da noite para o dia. É preciso exercitar a paciência, a ciência da paz, dar um passo após o outro, e é isso que eu estimulo que os estudantes façam, que eles vão ser certamente felizes, vão achar o seu caminho, procurar a chama da sua verdadeira vocação. E quero estimular também os valorosos colegas advogados de Caratinga, de toda essa frutuosa região do Estado, que levem também a advocacia a sério, que acreditem na advocacia, acreditem na OAB, que estará sempre ao lado deles, onde quer que estejam, para poder auxiliá-los no seu trabalho, com inauguração de salas, com cursos pela Escola de Advocacia. Eu, por exemplo, sobre o novo CPC, ano passado, fiz quase 200 palestras a respeito disso. Apenas um dos professores da escola, porque a gente tem procurado levar esse ensino a todos os colegas para que eles fiquem atualizados, a lei vai sofrendo mutações e eles não percam o trem da história. Então, podem apostar na advocacia, assim como meu pai apostou um dia, nós todos, vários irmãos, sobrinhos, filhos, etc., apostamos e estamos aí satisfeitos com o exercício da advocacia, que eu aconselho para todo mundo. Muito obrigado mesmo por essa conversa, a gente fica muito feliz. Esse espaço permanece aberto, né, para o senhor, para a Ordem dos Advogados do Brasil, né, junto com o Dr. Samuel aqui, estamos sempre juntos aqui em Caratinga, e dizer, né, que assim que o senhor retornar a essa cidade, né, que a gente possa novamente ter um novo diálogo. E já vou organizar, né, uma visita do senhor também para poder ter uma fala com os nossos alunos lá na Faculdade de Direito. Muito obrigado mesmo pela presença. Vai ser uma honra muito grande, quero agradecer essa oportunidade, estarei sempre à disposição de vocês e parabenizando pela excelência do programa Direito em Foco. É muito importante essa interação dos juristas com a sociedade. Muito obrigado. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.